Bom dia. Iniciando nossa aula de pena 1, Santa Cruz, amanhã, no dia 5/5. Bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Todos bem? Bom, gente, alguém pode falar comigo aí para ver se eu tô ouvindo vocês bem? Professora, seu áudio está baixo. Poderia aumentar um pouquinho? Vê se melhora, Regina. Melhora ou piora? Tá a mesma coisa, acho que é o meu então. Obrigada. Vê se melhora. Tá um pouquinho melhor. Tá bom, então. Obrigada. Eu vou tentar falar mais alto. Vocês lembram em qual slide nós paramos? Foi o 17, não foi? Nós temos exercícios para corrigir? Bom, olha só. Antes da gente começar a nossa aula, informar vocês, né, que semana que vem seria o dia da nossa P1 e que, em virtude disso, não haverá a aula em si, mas eu estarei aqui dentro do horário da nossa aula para efetuar uma chamada, né, daqueles alunos que enviaram o trabalho e informar a esses alunos que o trabalho foi recebido e para isso eu preciso que vocês estejam presentes para essa chamada. Quem não puder estar presente na semana que vem, eu peço que peça ao colega, né, para fazer isso por vocês, para que nós possamos ter a certeza de que o trabalho foi recebido. Na outra semana seria a nossa vista de prova. Na nossa vista de prova, o que nós vamos fazer? Também vou estar aqui dentro desse horário e falarei para vocês quais foram os critérios adotados de correção diante dos trabalhos que foram enviados e nós vamos efetuar esse critério de correção, de avaliação, mas não passarei a nota de vocês, né, a nível online, uma vez que a nota é uma coisa muito pessoal, ela estará postada no site, tá? Então, seriam 2 semanas, uma de prova e uma de vista de prova, que nós não teremos aula em si, né? E na outra semana nós retornaremos o nosso conteúdo programático. Alguma dúvida quanto a isso, gente? Ok. Então, vamos lá. Nós paramos nas normas penais em branco, né? Como nós falamos na aula passada, nós estamos estudando a parte geral do nosso Código Penal e dentro da parte geral a gente está estudando o que seria norma penal. Nós já passamos por vários tipos de norma penal, incriminadora, não incriminadora, dentro das quais tem os seus segmentos, né, as suas divisões, e agora nós chegamos na norma penal em branco. Então, vamos lá. Normas penais em branco são aquelas nas quais, embora haja uma descrição da conduta proibida, se faz necessário um complemento por outro dispositivo vigente, como as leis, os decretos, portarias, regulamentos, entretanto, desde que sejam proibitórios ou impostos pela norma penal. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que às vezes existem normas penais que são consideradas
insatisfatórias no que elas estão informando para a gente, incompletas, né? É como se existisse uma lacuna, um espaço em branco. E por isso elas são chamadas de norma penal em branco, tá? E para isso elas necessitam do complemento de uma outra situação para poder informar para as pessoas que trabalham com elas que existe uma situação que vai deixar essa parte em branca mais completa. A exemplo, temos a Lei 11.343, que é uma lei muito conhecida, né? Que é aquela lei que o Brasil trabalha demais com ela, em virtude de ser a lei de drogas. Então, ouçam bem, a lei de drogas, ela vem especificando detalhes sobre várias situações, né? Quem porta, quem vende, quem guarda, quem usa, quem trabalha no tráfico, quem é radinho, vai falar sobre tudo, tudo. No entanto, algumas coisas ficaram pendentes, né? E há uma necessidade daquele que atua dentro do direito de saber detalhadamente sobre certos aspectos e a lei não informa. Então, olha bem, as normas penais em branco podem ser classificadas como homogêneas, em que seu complemento provém da mesma fonte legislativa, né? Qual é a fonte legislativa do direito penal? A gente sabe que quem legisla a nível penal é a federação, o legislativo a nível federal. Então, a gente sabe que quem legisla a nível penal é o Congresso Nacional. Por exemplo, o artigo 237 do CP, conjuntamente com o artigo 1521 do Código Civil. Ambas as normas foram produzidas pelo mesmo veículo normativo, o legislativo. Foram produzidas e possuem também a mesma origem, ainda que dispositivos distintos. Isso, então, a gente observa que, quando a gente fala de norma penal homogênea, elas provêm do mesmo nível, né, da mesma origem de sua criação. Artigo 237 aí para exemplificar para vocês. Contrair casamento, conhecendo a existência de impedimento que lhe cause a nulidade absoluta. Aí vem do casamento. Olha aí uma outra norma penal, né, informando pra gente. Não podem casar. Perceberam que uma complementa a outra? Esse espaço em branco que ficou na primeira norma penal, a outra vem dizendo a motivação. Os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil, os afins em linha reta, o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem foi do adotante, os irmãos unilaterais ou bilaterais e demais colaterais até o terceiro grau, inclusive. O adotado com o filho do adotante, as pessoas casadas, o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Isso tudo, a primeira norma vem dizendo que é proibido contrair, né? E a outra, que está dentro do Código Civil, vem informando quais são as motivações que impedem isso. Então, percebam que uma foi e complementou aquele espaço em branco que existia na primeira. Agora, vamos lá. As heterogêneas. Seu complemento é proveniente de norma diversa daquela que a editou, ou seja, elas não possuem a mesma origem. Bom, por exemplo, a Lei de Drogas, em seu artigo 28, complementado pela autarquia federal, vinculada ao Poder Executivo, no caso, a Anvisa, do Ministério da Saúde. Então, observem que elas não tiveram a mesma origem legislativa, né? Até porque, se a gente observar, a Lei de Drogas é uma lei especial, né, que vem dizendo situações especificamente sobre as pessoas que atuam no tráfico de entorpecentes. E a Anvisa, como a gente conhece, ela vem falando especificamente também
sobre drogas, mas no sentido drogas lícitas, drogas ilícitas, né? Tudo aquilo que é considerado droga. E bem mais até do que isso, né? É importante assinalar que a fonte de produção é necessária para distinguir as normas penais em brancos heterogêneas e, no caso, também das homogêneas. Homogêneas, mesma fonte de origem, heterogênea, fonte de origem diferenciadas. Até aqui tudo bem? Ok. Normas penais incompletas ou imperfeitas. São aquelas que necessitam de outro texto normativo para saber qual a sanção a ser imposta. Observem que existe uma diferença. Não é um complemento anterior, não é um complemento sobre aspecto sanção. Essa aqui sim. Por exemplo, a Lei 2.889, que define e pune o crime de genocídio, mas remete ao artigo 121, que é o crime de homicídio, né? Parágrafo 2º do CP, tratando do quanto a pena deve ser cominada. Então, observem que existe uma lei que precisa ser complementada por outra a nível de penalização. Exemplo aí, ó, artigo 121, matar alguém. Se o homicídio é cometido mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe, por motivo fútil, com emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel ou de que possa resultar perigo comum. A traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime, pena de reclusão de 12 a 30 anos. Então, observem que essa vem complementando a outra de forma a nível de penalização. Contra a mulher por razões de condição de sexo feminino. Este assunto é um assunto que, dentro do direito, a gente pode considerar muito novo, né? A gente vê as pessoas falando aí do feminicídio, né? Em verdade, a gente também ouve muita bobagem, porque as pessoas acham que matar mulher pura e simplesmente é feminicídio, quando em verdade não é. Isso não é apenas em minha opinião, não é uma opinião pessoal, mas acredito que para os operadores do direito, vocês deveriam, inclusive, né, procurar se aprofundar mais no assunto, retirando o viés político, retirando o viés pessoal, porque às vezes a pessoa tem mulheres em casa que sofrem agressões, ou violência doméstica, entre outras situações, e a gente acaba realmente internalizando aquilo e levando para o lado pessoal. Não podemos trabalhar dessa maneira. Nós temos que ter uma conduta imparcial, inteligente acima de tudo, né? E legal. Porque se existe um texto de lei que fala sobre determinado assunto, é a esse texto de lei que nós temos que recorrer. Obviamente que cada caso é um caso, e obviamente também que existem vertentes diferenciadoras que podem explicar situações que parecem iguais, mas não são. Então, veja bem, contra a mulher por razões de condição de sexo feminino, contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau em razão dessa condição. Pena de reclusão de 12 a 30 anos. Então, eu não vou entrar nessa questão do feminicídio agora, porque é uma questão muito controvertida.
mas a única coisa que eu peço aos meus alunos de Pena 1 é que abram a mente, né? Se resguardem ao direito de análise, de crítica e de criar realmente uma opinião própria, né? Mas para que a gente possa ter esse tipo de raciocínio, nós temos que antes sair do senso comum e adentrarmos a esfera realmente do conhecimento. E para isso, lamentavelmente, nós temos que pesquisar, nós temos que ler, para poder entender qual é a base de raciocínio, qual é a base legal que é utilizada como critério para o reconhecimento do que verdadeiramente é um feminicídio, tá? E isso, obviamente, nós vamos falar muito ainda sobre isso, não agora, mas nós vamos ver que feminicídio não é isso que tem sido propagado aí a 3 por mil, né, com essa facilidade toda, que morre uma mulher é feminicídio. Se assim o fosse, nós rasgaríamos o código, nós rasgaríamos a Constituição, nós rasgaríamos tudo quanto é doutrina e praticaríamos aquilo que todo mundo pratica aí, o Deus dará. Entramos aqui na anomia versus antinomia. Também é uma matéria de cunho bem tranquilo, né? E nós vamos passar a entender isso agora. Fazer a distinção de ambas é importante e ambas são distintas, ao passo que devemos tratar a respeito sucintamente. A anomia tem por caracteres ausência de norma, olha o prefixo a, anomia, ausência, inexistência, tá? Existência de norma, mas a sociedade a ignora, praticando condutas proibidas pelo ordenamento jurídico, sabendo-se de sua impunidade. Olha isso. Quanto à antinomia, são duas ou mais normas incompatíveis, pertencentes ao mesmo ordenamento jurídico e tendo o mesmo âmbito de validade. Por exemplo, uma norma que proíbe determinada conduta e outra que permite. Acontecem essas confusões? Acontecem. E tanto acontecem que são aquelas situações que a gente vê, que a gente fala assim, tem uma brecha na lei, né? A aluno gosta muito de falar isso. O direito tem muita brecha porque tem muitas vertentes, entendeu? Então, é sobre situações desse nível que vocês vão ver. Professora, a que nível a antinomia e a anomia são importantes? A nível só de vocês saberem que ela existe, tá? Mas vocês jamais vão precisar, assim, jamais é muita coisa, né? Vocês não precisarão botar numa petição a questão da antinomia, da anomia, entre outras situações, porque isso quem trabalha no direito já sabe que existe. Mas é só para que vocês saibam isso a título de conhecimento, entendeu? Para que vocês não passem em branco por esse tipo de norma penal. Só um momento, por gentileza, gente. Só um momento. Eu tenho que resolver aqui, pegar um negócio aqui na gaveta. Vamos ver se tem bater, se tem garantido. Sim. Oi, perdão. Voltamos aqui. Bom, meios de solução de antinomia jurídico-normativa. Podemos expor 3 critérios como: cronológico, deve-se verificar se houve entre as normas distância temporal, que a gente chama de cronológica, né? Sendo que a segunda norma editada posteriormente revogue a primeira. Porque, obviamente, se entende que, em tese, uma norma que veio posterior revoga a norma anterior. Hierárquico.
observa o respeito e a escala normativa conforme a pirâmide de Kelsen. Não sei se vocês chegaram a ter uma explicação, né, em introdução ao direito ou em constitucional, não sei se vocês já entraram nessa matéria, mas a pirâmide de Kelsen, né, é de Hans Kelsen mesmo, ela vem nos dizendo a hierarquia das normas jurídicas, das leis, né, das portarias, e se a gente perceber, no topo da pirâmide de Kelsen, nós temos a Constituição da República. Então, quando a gente fala aqui, ó, hierárquico, vem dizendo realmente a forma hierárquica com que se apresentam todas essas normativas da nossa lei. Em que a Constituição Federal é o seu ápice primário perante a lei ordinária. Havendo simultaneidade normativa, prevalecem ambas desde que harmônicas. Por quê? Porque tem que haver harmonia. Nenhuma lei pode confrontar negativamente a nossa Constituição Federal, por um motivo só, porque ela está no topo da pirâmide e não pode haver existência de lei que contrarie o que está no topo da pirâmide, que é a nossa Constituição Federal. Porque, neste sentido, quando isto acontece, é que nascem as inconstitucionalidades, que a gente vê. Isso daí é inconstitucional. Ah, é? Então é inconstitucional porque contrariou norma da Constituição. Deu para entender isso daí até agora, meu povo? Beleza. Vocês desculpem o meu ânimo hoje. Hoje eu tô meio desanimadinha porque é tanta notícia esquisita que a gente vai gerando doideira na cabeça, entendeu? Mas já já eu volto à minha normalidade e o sorriso abre de novo, entendeu? Mas estamos aqui. Bom, vamos lá. E aí, nós temos a questão também que se refere ao princípio da especialidade, né? Lei especial afasta a aplicação de lei geral. Nós sabemos disso, né? Que quando existe uma lei específica sobre um determinado assunto, essa lei específica prevalece sobre a norma geral. Professora, nós não podemos usar as duas em conjunto? Podemos. Nada disso impede. No entanto, quando a gente tem uma lei que fala especificamente sobre um determinado assunto, seria mais razoável utilizarmos esta do que aquela. Como é o exemplo, por exemplo, é ótimo, né? Do ECA, que é uma lei que fala sobre criança e adolescente. Se existe uma lei que fala especificamente sobre criança e adolescente, é essa que tem que ser utilizada, entendeu? Pode-se utilizar outras? Claro, nada impede, mas dando prevalência a esta lei especial. Conflito ou concurso aparente de normas. Bom, decorre quando para um fato, aparentemente, existem duas ou mais normas que poderão incidir sobre o mesmo assunto. Isso também é muito comum dentro da nossa lei pátria, né? Para que seja resolvido, necessita-se a observância de princípios como, olha ele aí de novo, especialidade, subsidiariedade, consunção e alternatividade. São 4 princípios que são utilizados de maneira comum, lógica, entendeu? E que são muito fáceis de serem trabalhados. Princípio da especialidade, nós já falamos sobre ele, né? A norma especial afasta a norma geral. E quando a gente fala afasta, é simplesmente porque a gente tem que dar ênfase à norma especial, mas não há impedimento de utilização da norma geral. Então, quanto a este princípio, nós já tiramos todas as dúvidas, né? Por exemplo, temos o homicídio e o infanticídio, ambos previstos no Código Penal vigente. Ao passo que distinguem-se tais crimes, pois um traz por elemento norma geral, que seria o quê? O homicídio, né? E o segundo, norma específica. Não é um simples matar alguém.
mas sim um sujeito passivo específico e o ato do agente estar em estado puerperal. Ou seja, nós estamos falando, neste caso, no infanticídio, de uma mãe que mata um filho motivada pelo estado puerperal em que ela se encontra no momento, né? Essa questão do estado puerperal, acho que nós já até discutimos um pouco dentro de sala de aula, quando estávamos ainda tendo aulas físicas, né? E esse estado puerperal tem que ser atestado, né, por pessoas competentes da área da saúde. Não somos nós que vamos atestar isso, nós podemos arguir isso. Mas esse atestado, se a pessoa está em estado puerperal ou não, deve ser atestado por gente competente que trabalha com isso da área da saúde. E por isso é uma situação completamente específica, né, relacionada à questão até de crime próprio, né, porque só a mãe pode praticar com o filho. Temos o princípio da subsidiariedade, né, que a gente chama o soldado da reserva na expressão de Nelson Hungria, que também é um clássico do nosso direito, que diz o seguinte: na ausência ou impossibilidade de aplicação da norma principal mais grave, aplica-se de forma subsidiária a menos grave. Então, observem aí, ó, na ausência ou impossibilidade de aplicação da norma principal mais grave, aplica-se de forma subsidiária a menos grave. Geralmente é assim que ocorre também. Este princípio pode ser, quanto à sua forma, expresso, quando a lei ressalva o caráter subsidiário, né? Está expressamente escrito na lei. Por exemplo, o artigo 132 do CP, que dispõe que somente se aplica a pena prevista para o delito de perigo para a vida ou a saúde de outro, se o fato não constituir crime mais grave. Outros exemplos que eu coloquei ali para vocês estão ali no artigo e eu aconselho a vocês que deem uma olhada naqueles artigos para que vocês possam ter um entendimento melhor sobre esse aspecto. Mas todos ali vão estar expressos na lei, dizendo exatamente o que deve ser feito. A norma penal no sentido tácita ou implícita. A lei não faz ressalvas expressamente, ou seja, diferentemente do anterior que está escrito na lei, nesta situação aqui não virá escrito, não virá. Quanto ao caráter subsidiário, sendo que terá a sua aplicabilidade na hipótese de não ocorrência de um delito mais grave, afastando a aplicação da norma subsidiária. Neste sentido aqui, vocês vão ver que não encontra-se escrito na lei. E aí, o mais importante deles, esse sim a gente tem que ter muito cuidado com ele, que é o princípio da consunção. Esse eu diria para vocês assim, não é que ele seja o melhor ou o maior ou mais importante, mas é o que é mais comum, né? Provém de duas possibilidades. Quando um crime é meio necessário ou normal fase de preparação de outro crime. Então, observe, eu hoje gostaria muito de estar em sala de aula, inclusive para eu poder desenhar para vocês isso, para que vocês entendam melhor, porque eu sempre acho que o campo visual é aquele que mais ensina para a gente. A questão da audição é muito legal, mas acompanhada do visual é perfeita. Mas como nós não estamos, eu vou tentar simplificar aqui para fazer com que vocês entendam. Quando um crime é meio necessário ou normal fase de preparação de outro crime. Casos. A consumação absorve a tentativa. Óbvio. E esta absorve ao ato preparatório. O crime de lesão absorve o crime de perigo. O de homicídio absorve a lesão corporal. O furto em casa absorve a violação de domicílio. Meu Deus, parece tão complicado, mas é muito fácil.
Imaginem vocês que o princípio da construção, ele diz o que pra gente? Quando eu mato uma pessoa a tiros, por exemplo, quando a pessoa atira em mim e a bala entra, a munição entra, isso que gerou aqui é uma lesão corporal? Claro, claro que é uma lesão corporal. Mas na hora que o Ministério Público vai denunciar o agente por aquele crime praticado, o que acontece? Ele não vai colocar ali que o cara vai responder por lesão corporal e homicídio. Por quê? Pelo princípio da consunção, que vem dizendo pra gente exatamente o quê? Olha, houve o fator morte, que é muito mais grave do que a lesão corporal. E não só isso, a lesão corporal da entrada da munição no meu corpo foi meio para eu chegar à atividade fim, que é o homicídio. Então, por este motivo, o cara responderá pelo crime mais grave, que é o quê? Homicídio. Outra situação também que serve muito como exemplo. Para que eu furte, para que eu roube uma casa, eu preciso entrar nesta casa. Eu não tenho como furtar um imóvel sem praticar a invasão a domicílio. Então, na hora de responder por este crime, eu não responderei por invasão a domicílio e mais o furto à residência. Eu responderei pelo crime mais grave, porque o princípio da consunção me diz que para que eu furte, eu tenho que praticar este caminho que é invadir um imóvel. Então, sempre neste sentido, a gente pode questionar o resultado mais grave para que você tenha a condição de retirar o menos grave para que não se some a toda essa situação. Deu para entender isso aí? Beleza. Em verdade, o crime maior absorve o crime menor, que foi utilizado como meio para que eu chegasse ao fim, que é o crime mais grave. É simples assim. Tranquilo isso aí? Beleza. Aí vamos lá. Seguindo aqui o nosso raciocínio. Nas situações de antefato e pós-fato impuníveis. Antefato é a situação antecedente praticada pelo agente com o intuito de ensejar o efeito criminoso. Então, olha o nome, antefato, vem antes. E pós-fato é o exaurimento do crime principal praticado pelo agente, não tendo como haver punibilidade. Eu também gostaria muito de estar em sala de aula neste momento para poder também desenhar. Porque neste momento aqui eu gosto muito de desenhar para o aluno a linha do intercrimes. Depois, se vocês quiserem, eu até envio para vocês, ou para o grupo, ou para o SIGU, para que vocês tenham acesso. Eu faço essa linha, que geralmente eu tenho o costume de desenhar, e passo para que vocês tenham uma condição melhor de entendimento. Nós temos uma linha que é chamada de itercrimes, que esta linha é a linha do crime. É a linha onde se inicia o fato delituoso e, ao final deste fato delituoso, nós também temos todas essas explicações. Então, o que essa linha vem dizendo pra gente? Essa linha vem dizendo pra gente que existe, aqui no início dela, um momento que é chamado de cogitação, que é uma fase interna ao crime. É a única fase interna ao crime.
E ela acontece aqui, ó, na nossa cabeça. É aquele momento que você está cogitando o crime, que você está maquinando o crime. Para a lei, para a justiça e para o direito, esta fase é irrelevante penalmente. Por quê? Porque eu posso estar cogitando, mas está aqui, está interno à minha cabeça. Eu não exteriorizei a minha vontade. E quantas vezes a gente sente vontade de esganar alguém, vou matar fulano de tal, e essa vontade simplesmente se dissolve, se dilui, e você não continua na prática da linha do intercrimes, praticando todos os atos necessários à consumação do crime, né? A gente pode pensar 10.000 vezes por dia em matar alguém e não matar ninguém. Só estamos nervosos. Então, por isso, por ser uma fase subjetiva, ela não é importante jurídico-penalmente. Depois dessa cogitação, nessa linha do crime, vem uma coisa chamada atos preparatórios. E esses atos preparatórios já passam a ser uma fase externa do crime. Por quê? Porque já saiu da minha cabeça. Eu não estou só pensando mais no crime. Já comecei a praticar atos preparatórios. Já exteriorizei a minha vontade. Mas muito cuidado, porque também esta fase de atos preparatórios, em tese, em regra, também não é relevante jurídico penalmente falando. Por quê? Vamos supor que nesses meus atos preparatórios, eu quero matar fulano. Para eu matar fulano, não é simples assim, vou matar fulano. Então eu quero matar fulano, então eu vou para a porta do trabalho de fulano, ou da casa de fulano, né? Vou ficar observando, isso tudo são atos preparatórios. Observar alguém é crime? Não. Aí eu falo assim, eu vou matar? Então, peraí, vou matar com uma faca. Aí eu vou lá e compro uma faca, eu compro esponja, água sanitária para poder lavar o chão, eu compro fita para poder amarrar a pessoa, para facilitar a minha vida, né? E fui lá, atos preparatórios. Comprar fita, água sanitária, faca, é crime? Não. Então, por isso que esta fase também não tem relevância jurídico-penal. No entanto, como não poderia deixar de ser, no direito existem as famosas exceções. Na fase de cogitação, nós não temos exceção, mas nessa fase de atos preparatórios, sim. E que fique claro que mesmo quando a gente exterioriza essa vontade que estava aqui e que a gente começa a praticar o crime, nos atos preparatórios você, em tese, não praticou crime nenhum. E você pode, inclusive, desistir naquele momento ali. E ninguém vai te punir pelos atos praticados, em regra. Mas existem exceções nesses atos preparatórios que a gente tem que prestar muita atenção. Eu vou dar 2 exemplos para que vocês entendam, mas é óbvio que existem mais exemplos do que esse que eu estou dando. Um desses exemplos que eu posso dar para vocês no Brasil, a falsificação de moeda é uma coisa muito perigosa. Por quê? Porque no Brasil, basta para que você pratique o crime de falsificação, basta, por exemplo, que você possua uma impressora de nota. Eu tenho uma impressora em casa, nunca utilizei, mas eu tenho. Você tem? Então você já praticou o crime de falsificação. Olha bem o que eu estou falando para vocês. Eu posso não ter fabricado uma nota, uma moeda, mas o fato de eu possuir petrechos
e não são apetrechos, não, são petrechos mesmo. Petrechos para fabricação de nota falsa, de moeda falsa, eu já incorri no crime. Por quê? Porque existe no Código Penal um artigo que nos remete a essa situação. Então, o que seria considerado atos preparatórios ainda, porque eu não fabriquei, eu só tenho, no Brasil não admite isso, já é considerado crime. Então, existem exceções e cuidado com elas. Outro crime muito praticado no Brasil em atos preparatórios é a famosa situação de quadrilha ou bando, que nem utilizamos mais essa nomenclatura, porque essa nomenclatura é passada. Hoje a gente utiliza associação criminosa. E essa associação criminosa ocorre quando? Quando algumas pessoas se reúnem para a prática de delitos diversos. Só que a nossa lei entende que o fato de existir essa reunião, que ainda seriam atos preparatórios, já faz existir a condição de crime. Por quê? Porque está capitulado no nosso Código Penal que o crime de associação criminosa já existe. Portanto, não precisa dar sequência a essa linha do intercrimes. Porque depois dos atos preparatórios ainda vem um monte de situaçãozinha que eu vou falar para vocês. Então, observem que os atos preparatórios, em tese, em regra, não possuem relevância jurídico-penal. Como eu falei para vocês, a gente pode praticar atos preparatórios e nem praticar o crime. Mas no Brasil existem situações específicas que já permitem que nos atos preparatórios você já acabou de praticar o crime. Deu para entender até aqui ou não? Vocês estão muito quietinhos, estou ficando com medo. Deu? Tá bom. Então, vamos lá. Podemos, então, seguir nessa linha do crime, para que vocês entendam. Então, linha do crime. Não, Vivi. A linha do crime, a linha mesmo. Faz uma linha como se fosse uma linha do tempo. Risca assim e divide ela em vários pedacinhos. A primeira fase do crime é a cogitação, que é a fase interna. É a única fase interna do crime. É a primeira. Aí vem a segunda, atos preparatórios, que já é uma fase externa, que também faz parte dessa linha do crime. Intercrimes é essa linha na totalidade. A gente vai complementar ela e a essa linha inteira nós vamos chamar de intercrimes. O que é o intercrimes? É essa linha que ela regula, ela informa quais são os atos praticados para se chegar ao final de um crime. Então, a toda esta movimentação a gente chama de intercrimes. Deu para entender, Vivi? Beleza. Então, depois da cogitação e desses atos preparatórios, vem uma coisa chamada o quê? Execução. Deixa eu ver até se eu tenho aqui uma linha do crime para que vocês possam ter uma ideia. Só um minutinho aqui que eu vou ver se eu tenho. Que aí eu imprimo e passo para vocês, só para vocês visualizarem. Porque eu sei que assim é muito difícil, sabe? Eu tava até pensando em botar um quadro ali atrás para poder desenhar para vocês, para que vocês pudessem
porque as pessoas pensam que isso é uma ofensa, né? Falar, precisa desenhar para as pessoas entenderem, mas a intenção não é essa. Eu acho que o desenho realmente ensina muito, muito mesmo. Facilita, né? Tudo o que você entende visualmente é extremamente mais fácil de se entender. Jesus. Achei e perdi. Tô tentando abrir aqui, gente. Tô maluca, não. Tentar imprimir aqui, vamos ver se vai dar certo. Não ficou lá muito bom, não, porque na minha no meu slide ela tá perfeita. Aqui ela não vai sair perfeita porque eu transformei aqui, mas tudo bem, pelo menos vai dar para vocês terem uma ideia, né? Então eu vou tentar mostrar para vocês aqui. O intercrimes, Vivi, ele corresponde aos estágios, né, da passagem do crime, né, da realização realmente do fato delituoso. E eu tô tentando aqui, vamos ver. Para vocês terem, eu não vou conseguir, porque não sei por que motivo o raio da impressora está offline. Entendeu? Tudo acontece nesse momento. Mas não tem importância. Vamos... podemos estudar nesse. Nós já estamos, na verdade, estudando. Então, como eu fui incompetente ali com o meu outro computador, vamos tentar explicar de maneira mais razoável. Imagine... Olha bem, eu vou pegar aqui para vocês. Vou tentar desenhar, porque eu acho que visualmente é uma coisa muito legal. Vou tentar aqui, ó. Eu sei que vocês têm que ter uma paciência monstro comigo, né? Mas eu tô tentando. Fiz aqui, não ficou muito bonito, mas acho que vai dar para vocês entenderem. Vê se dá para vocês entenderem, olharem. Tá dando? Olha, cogitação é o início, atos preparatórios, depois vem execução ou atos de execução, eu até prefiro atos de execução. Aí vem consumação,
e ao final e bem distante, exaurimento, tá? São essas fases aí, as fases existentes no intercrimes. Tá dando para vocês entenderem e perceberem como funciona mais ou menos? Não, Giovana, não. Nessa fase aqui inicial, da cogitação, não é crime. Você está pensando, tá? Você está simplesmente cogitando a prática de um crime. Nesta fase aqui, que é a fase dos atos preparatórios, você já exteriorizou a sua vontade e começou a preparar o ato delituoso, né? Como o nome diz, atos preparatórios. Então, nesta fase aqui, já começa a ter uma importância maior, porque você já exteriorizou a sua vontade, mas você ainda não praticou, em regra, nenhum ato delituoso, a não ser nas exceções, como eu falei aqui para vocês, que existem situações que a nossa lei, né, já considera crime os meros atos preparatórios. Até aqui tudo bem? Eu preciso saber se eu posso prosseguir. O que vocês me dizem? Sim? Tranquilo para todo mundo? Beleza. Beleza. Aí nós chegamos, se a gente der continuidade a essa linha aqui, nós chegamos no ato de execução. Atos de execução. Ou seja, já estamos na terceira, né, no terceiro ponto daquilo que a gente considera ser o nosso intercrimes. Então, aqui, neste momento aqui, a coisa já ficou diferente. Porque aqui, a coisa, além de ser exteriorizada, você já está fazendo o quê? Atos de execução. Eu já estou executando o crime que eu estava pensando. É uma fase também externa, tá dando para vocês lerem aí? E começa quando você aciona a atividade que é constituída como crime. Eu quero matar. Eu iniciei a matar. Perfeito. Em regra, sim. Em regra, sim. Neste ponto aqui, existem situações que podem ser consideradas crimes por via de exceção, lembram? Mas a regra é que comece aqui, ó. A gente tem que ter muito cuidado, Viviane, com essa coisa do cogitação e preparação, não. Cogitação nunca, tá? Cogitação nunca. A preparação, em regra, também não. Em regra, também não. Mas existem aquelas exceções que já são consideradas crimes. O simples ato de você agir daquela maneira já é considerada crime. Consumação e atentado? Não. Consumação e exaurimento, ó. Consumação, exaurimento. Foi essa a pergunta, Regina, ou eu entendi errado? A consumação, quando a gente chega aqui, ó, quando a gente chega aqui na consumação, que é um ato posterior ao ato de execução, já foi. Aí, minha linda, chora na cama que é lugar quente, porque aí, quando chega a consumar, o crime já foi todo praticado. Todo. É essa a ideia que eu quero que vocês tenham no momento. E o
o mais importante disso tudo para essa explicação que a gente estava dando no nosso material. Olha, vamos voltar lá ao nosso material e vocês vão entender por que eu dei toda esta volta, eu dei toda esta explicação para que vocês pudessem realmente entender. Quando a gente fala do pós-fato, olha onde a gente está, ó, pós-fato, é o exaurimento do crime principal praticado pelo agente, não tendo como haver punibilidade. Ora, cheguei na consumação, pratiquei tudo que eu queria praticar com aquela pessoa. Acabei, fiz tudo, consumei, consumação. Tudo que eu fizer depois da consumação, existem duas situações que podem ocorrer depois da consumação. Quando a gente fala nesse exaurimento que está aí no pós-fato, muito cuidado com ele, porque as pessoas confundem exaurimento com uma situação de crime autônomo. Abram a mente neste momento. Eu pensei, eu fui lá e comprei as coisas para matar alguém. Eu comecei a matar alguém e matei alguém. Consumei, cheguei à consumação. Até aqui, tudo bem? Tá. Então, eu cheguei à consumação. Então, prestem atenção. Quando eu cheguei a matar a pessoa, era o que eu queria. Eu matei. Acabou. Não tem mais o que fazer. Eu não mato a mesma pessoa 2 vezes. Então, eu consumi toda a minha vontade naquele ato que eu pratiquei ali. Tudo que vem depois da consumação é como se não tivesse grandes importâncias para juridicamente importância. Não existe relevância penal no que vem depois, que a gente chama de exaurimento, tá? Esse exaurimento, eu diria para vocês que é como se fosse um plus ao crime. Um exemplo que eu posso dar para vocês que vocês entendam, quando eu sequestro alguém, existe crime de sequestro. Tá lá no código, sequestrar. O crime, quando eu chego a pegar a pessoa e sequestrar, eu já cheguei aqui, ó, consumação. Por quê? Porque eu queria sequestrar e sequestrei. Eu já consumei o crime. Aí as pessoas têm mania de falar, mas e o resgate? O resgate é outro papo. Porque o crime é de sequestro. O crime é de sequestro. Inclusive, eu posso sequestrar até por amor. Parem para analisar. Eu posso amar muito uma pessoa, essa pessoa não tá nem aí para mim. Ah, tu não tá nem aí para mim, não? Vou te sequestrar, vou te levar para uma ilha deserta e eu vou ter acesso a você quando eu quiser, te sequestrei. E eu não quero pedir resgate, porque minha intenção não é o resgate, é sequestrar. Porque o crime é de sequestro. Agora, quando eu chego a pedir um din-din, computador maluco. Quando eu chego a pedir um din-din, eu tô aqui, ó, exaurimento. Eu estou me beneficiando de um crime já praticado. É um plus, entendeu? Eu só dei um plus a mais, exaurir. Deu para entender isso aí? Porque o crime eu já pratiquei, que é o sequestro. Ah, pensando bem, acho que eu vou pedir um dinheirinho. Isso é um exaurimento. E para a justiça, isso não tem grandes importâncias. Por quê? Porque o crime praticado já foi o sequestro. Qualquer coisa que eu vier a pedir a mais, eu estou exaurindo o crime de sequestro. Entendeu? Não vai
justificar nenhum apenamento maior, porque o crime já foi praticado e eu vou responder por sequestro. Deu para entender isso aí ou não? Sim? Beleza. Agora, tendo em vista que vocês já entenderam... Professora. Oi. A senhora poderia explicar o seguinte, porque no caso a senhora explicou o exaurimento em relação ao sequestro, a pessoa está pedindo após, né, o dinheiro. E uma outra situação que a senhora poderia explicar? Não é após o dinheiro. Não é após o dinheiro. Eu posso pedir, inclusive, junto. Mas o crime já foi consumado, que é o de sequestro. O crime é sequestrar. Sim. Entendeu? Outro exemplo que a senhora poderia, além do sequestro, colocar exaurimento? Vou dar um exemplo para você agora, que você vai entender e você nunca mais vai confundir o que é um exaurimento e o que não é um exaurimento. Vamos pegar essa pessoa que eu matei. Eu não matei uma pessoa? Tira o crime de sequestro, vamos voltar lá para o homicídio. Vamos supor que eu tenha matado a pessoa. Quando eu mato a pessoa... Não. Quem foi que fez a pergunta? Viviane. Não foi Viviane que fez a pergunta? Vivi, foi você que fez a pergunta? Priscila, tá. Então, Priscila, para não confundir a sua cabeça, vamos pegar o mesmo crime de sequestro, senão eu vou fugir muito do esquema e você vai ficar confusa. Vamos pegar o teu crime de sequestro que eu acabei de explicar, que você já pratica ele quando você sequestra. Você sequestrou. Pediram um dinheirinho, tem lá no código? Pediram dinheiro? Não. Por isso ele é um exaurimento, porque o crime é sequestro. Agora, vamos pegar esse mesmo crime de sequestro. Eu sequestrei. Já pratiquei o crime, olha bem o que eu tô falando pra você. Agora eu vou te dar um outro exemplo. Se eu pego essa pessoa sequestrada e mato, é exaurimento ou não? Não tenha vergonha nem medo de responder. Pensa e vê se isso pode ser considerado uma situação. Não. Regina respondeu. Não. Sabe por que que não? Porque quando a gente fala em exaurimento, olha bem o que está ali no pós-fato que nós estamos estudando. O exaurimento do crime principal praticado pelo agente, não tendo como haver punibilidade. Peraí. O crime foi sequestro. Eu já vou responder por ele. Se eu peço um dinheirinho, não vai mudar nada a minha pena. Nada. Isso é exaurimento. É um plus ao crime praticado por mim, sem haver uma ofensa à integridade daquela criatura ali. Porque o crime gravíssimo eu já pratiquei, que é o sequestro. Agora, quando eu... Vivi, peraí, só um minutinho. Quando eu... A extorsão mediante sequestro é exatamente isso aí que a gente está falando, Vivi. Quando eu pego, tá? Sequestro alguém e mato, olha o problema que eu criei. O código tá escrito lá que sequestrar alguém não pode. E também tá escrito lá que matar alguém também não pode. Por quê? Constitui crime autônomo. Eu pratiquei um crime, depois vim e pratiquei outro. São crimes distintos. E neste sentido, eu consumei 2 vezes crimes distintos. Primeiro foi o de sequestro
e segundo foi o de homicídio. Então, eu responderei pelas duas situações. Deu para entender isso aí ou não? Deu para vocês terem uma base do que é um aproveitamento de uma situação já existente e o que é uma outra situação criada pela própria pessoa, constituída como crime autônomo. Deu para entender ou não? Deu, Pri? Viviane eu tô vendo, Andressa eu tô vendo, Regina eu tô vendo, mas a Pri eu ainda não vi. Leonardo. Professora, vamos lá. No caso, se uma pessoa, por exemplo, diante do sequestro mesmo, a pessoa pegar, após matar, ela pegar e tentar esconder o corpo, por exemplo, seria um exaurimento? Não. Porque a ocultação de cadáver é outro crime. Tudo, Pri, o que eu quero que você entenda é que tudo o que tem no código, que está lá no artigo, tudo que está lá no artigo é considerado crime. Roubar é crime, matar é crime, sequestrar é crime, ocultar cadáver é crime. Então, eu não posso entender como um exaurimento, eu não posso virar para você e falar assim, se você matar, se você sequestrar, matar e ocultar o cadáver, você responderá só pelo sequestro. Epa! Nem pensar. Porque eu pratiquei um crime, 2 crimes e 3 crimes. Eu não fiz um aproveitamento de crimes. Eu simplesmente cometi 3 crimes distintos. Por quê? Porque eu sequestrei, consumei aquele crime. É um crime. Fui lá, não satisfeita, matei. Comecei a ter crimes de novo. Porque quando eu sequestrei, eu tinha pensado em sequestrar. Eu não pensei em matar. Quando a pessoa estava lá comigo, que eu resolvi matar, olha aqui, ó, resolvi. Cogitei. Já criei de novo a linha de intercrimes. Fui lá e matei. Cheguei à segunda consumação. Aí, não satisfeita, falei, bom, acho que eu quero esconder esse cadáver. Epa, cogitei de novo. Comecei a linha de intercrimes de novo. Fui lá e cometi o 3º crime. Consumei, escondi. E só é considerado crime autônomo neste sentido, por quê? Porque no código está escrito que aquele ato praticado por mim naquele momento ali é considerado crime. Ele não pode ser considerado simplesmente um exaurimento do meu crime praticado. Por aquele ato ali ser considerado já um crime, que está lá positivado no código, eu pratiquei crimes autônomos ali. E por isso eu responderei por todos os atos praticados por mim. É diferente no caso ali, ó, da extorsão mediante sequestro, né? Sequestrar é o crime. O dinheiro é um plus a este crime. Tá entendendo, Pri? Vou tentar ser mais específica. Quando a gente fala de extorsão mediante sequestro, para que eu faça a extorsão, olha bem, eu preciso sequestrar. A extorsão é só um plus. Porque não é um crime autônomo. Percebam que está ali já. Não é outro crime. Tá entendendo, Pri? Não é outro crime. Não é um outro crime que a gente considera crime autônomo. No caso, professora, seria então uma situação que está atrelada, presa a uma primeira, a uma principal. Gostei do teu raciocínio inteligente. Olha bem o que eu vou falar para você. Raciocínio inteligente, visão jurídica boa tua. Você usa uma coisa muito interessante que eu chamo de recurso mnemônico, que eu usei muito isso para aprender.
e que ainda uso hoje, porque a gente não aprende, né? Aprendi, não preciso mais aprender. Não, a gente aprende a vida toda. E eu utilizo muito isso que você acabou de utilizar aí. Inteligentíssimo. No entanto, devemos ter cuidado e critério para analisar sempre situações diferentes desse exemplo, para ver se constitui em verdade isso que você acabou de aplicar aí de conhecimento, ou se esse exaurimento que passa pela nossa cabeça pode constituir um crime autônomo. E para você saber disso é muito simples. É só ver se o ato praticado posteriormente à consumação está descrito lá como crime. Porque se estiver, é um crime autônomo. Caso contrário, é um aproveitamento, é um exaurimento. Deu para entender? Mesmo, Pri? Sim, professor, eu entendi perfeitamente. Eu entendi. É porque eu fiquei com vergonha, eu não fiquei tentando escrever. Não. Jamais tenha vergonha. Eu sempre falo isso. Porque a vergonha, eu diria para você, que é uma fase da ignorância. E nós não podemos ficar na ignorância, Pri. Nós não podemos mesmo. Principalmente quem gosta e quem quer atuar na esfera criminal, a gente tem que ter muita segurança do que a gente está fazendo, porque se a gente parar para analisar, em 90% dos casos que a gente atua, a gente não está atuando com gente legal. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente faz. Eu, no início, lá no princípio das nossas aulas, eu falei para vocês, nem todo mundo que pratica crime é criminoso. Não sei se vocês lembram disso. Nem todo mundo que pratica crime é bandido. Qualquer um de nós pode praticar crime sendo pessoa comum de bem que a gente é. Mas a regra do direito penal nos diz que de 80% a 90% dos casos que a gente defende são de pessoas que não têm um coração lá tão legal quanto o nosso. Então, a gente tem que ter muito cuidado para trabalhar com essas pessoas, para que a gente não pise na bola e sofra uma represária. Então, a minha intenção com vocês é que vocês sempre entendam, ainda que não agora, mas a gente retorna 3.000 vezes ao mesmo assunto, senão não vale de nada. E eu fico muito feliz, Priscila, pode acreditar, eu fico muito feliz quando os alunos entendem, como a Vivi falou, a Regina, a Andressa, Leonardo, Gilmar, entendem assim, pá! Fico muito feliz porque é aquela coisa do, pô, tô ajudando as pessoas a entenderem. Mas quando surge uma dúvida como a sua, e você consegue fazer essa troca, esse link que você fez aí, caramba, é muito legal. É muito legal ver uma pessoa linkando um raciocínio desse. Porque a gente vê que a pessoa consegue raciocinar juridicamente. E isso, porra, é 10. É o que eu falo sempre, a turma de vocês é uma turma mista, né? De gente, assim, diferenciada uma da outra, mas é uma mistura, assim, de gente, sabe, que quer. Eu sinto isso. Juro por Deus, vocês estão de parabéns, de verdade. Bom, então, vamos lá. Ah, Priscila, que isso? Estamos juntos nessa, né? Que graça teria se fosse diferente, na verdade? Que graça teria. Então, podemos passar por esse conceito aí? Continuando, então, nossa explicação. Sei que ainda são 11h31, mas eu percebo quando os meus alunos, eu exauri de vocês tudo aquilo. Eu fiz hoje uma salada de fruta na cabeça de vocês. E eu sei quando esse excesso de informação deve parar. Então, o que eu vou fazer aqui? Porque eu não quero, de forma alguma, que vocês
Tá. Eu vou chegar... Ah, é bom, né? Eu também acho. Eu vou chegar até um slide que eu marquei aqui e a gente vai parar a explicação por hoje. Então, vamos lá. Ocorre, por exemplo, quando uma pessoa furta um bem e depois o vende. Esta venda, olha aí, ó. Olha que coisa legal. Um exaurimento. Esta venda não constitui crime autônomo de estelionato, pois se considera um desdobramento normal a venda de um produto de crime, caracterizando-se apenas um fato posterior impunível do crime de furto, sendo por este absorvido. Viu? Temos aí um exaurimento. O crime é furto. O crime é roubo. A venda não vai aumentar a pena daquela criatura, porque é uma conduta natural de determinado crime. Perceberam aí? Neste contexto, cumpre ressaltar que os antefatos e pós-fatos não são considerados atos autônomos, porque também eles não estão descritos no nosso Código Penal como crime. Vender é crime? Não. Emprestar é crime? Não. Trocar é crime? Não. Então, é mais ou menos assim. Vamos lá. Aptos a tipificarem um novo crime. Ao contrário, devido à política criminal adotada, tais condutas serão absorvidas pelo crime principal, aplicando-se o princípio da absorção ou consução, onde o crime maior absorve o menor. Porque aquele menor é ato, né, que deveria ter sido praticado ou em função dele ele acontece, beneficiando-se assim o réu ao isentá-lo de responsabilidade. Princípio da alternatividade. Decorre da ação múltipla ou de conteúdo variado, como nos crimes plurinucleares. Olha o nome, plurinucleares, vários, em que o tipo incriminador prevê mais de uma conduta em variados núcleos, sendo que será punido por uma única modalidade criminosa. Por exemplo, o artigo 33 da Lei 11.343. Voltamos de novo à Lei de Drogas. Conhecida como Lei de Drogas, tem vários verbos na conduta, mas o crime é o mesmo. Olha o artigo 33 da lei, o que diz pra gente? Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, se liga nisso, hein? Ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Epa! Olha quantas atividades nós temos num artigo só. Mas quando o cara é pego com a droga, apesar de estar enquadrado em todo este contexto do artigo 33, ele responderá por um ato apenas daqueles que estão ali. Deu para entender o que seria o princípio da alternatividade? Entendemos ou não? Sim? Ok. Beleza. Então, marquem aí, que hoje nós paramos no slide 43. Porque eu sei que hoje eu triturei o cérebro de vocês. E eu quero vocês com a cabeça leve,
porque eu sei que essa semana é a semana de apresentação de trabalho de vocês, de entrega de trabalho de vocês, e eu sei que vocês estão a 1000, né? Aquela loucura de tudo quanto é professor e por aí vai. Então, nós temos alguma dúvida quanto ao que foi explicitado aqui ou não? Não? Beleza. Então, gente, eu desejo a vocês uma semana de paz, uma semana de saúde acima de tudo e de proteção aí de Deus. Proteja vocês, a família de vocês e continuem se resguardando, não se exponham para que a gente possa estar aqui na semana que vem e até o final dessa loucura toda acabar, tá? Que vocês continuem sendo esses alunos interessados. Obrigada, amor, obrigada. Interessados e queridos, porque são mesmo, tá? Me cuidarei. Tô tristinha assim, hoje eu tô assim, eu tô com minha irmã doente, com Covid, eu tô com muitos amigos, muitos alunos, eu realmente essa semana eu tô assim, meio abatida assim, tô assim. Mas vou melhorar, Giovana, pode ter certeza, vou melhorar. É só um momento, né, e a gente vai ver que isso vai passar e a gente vai se encontrar com muita alegria, tá bom? Obrigado, Vivi. Obrigado de verdade. Gente, fiquem com Deus, tá? Beijo em vocês. Fiquem com Deus. Vai passar sim. Beijoca.